Estamos a poucos dias das eleições americanas e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz segue a contagem decrescente nos Estados Unidos e antecipa o que aí vem. Falamos já a seguir, eu, Paula Santos e o Miguel Sousa Tavares, da vontade do povo e ainda de uma regressão na história mundial. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Ora viva, Miguel. Olá, Paula. A menos que um milagre nos salve a todos, acordaremos com Trump eleito de novo presidente. É esta a frase com que abre esta semana a sua crónica no Expresso. Embora as sondagens continuem a admitir o empate técnico, o Miguel acredita que a América vai mesmo voltar a apostar em Donald Trump. Como é que se pode explicar esta opção? Eu, desde há uns tempos para cá, a minha tese é de que tudo o que pode acontecer mal, acontece. No fundo, é a lei de Murphy aplicada à política. E eu acho que nos Estados Unidos há vários indícios de que isso vai acontecer. O eleitorado de Trump, como ele disse uma vez, ele pode matar alguém na Quinta Avenida que não perde um único eleitor, não perde um único voto por causa disso. Eles são completamente fiéis. Portanto, ele não perde ninguém. E para que Kamala pudesse, no pouco tempo que teve para disputar a eleição com Trump, recuperar os votos que tinha de atraso, que a candidatura democrática tinha de atraso, ela tinha que ir buscar praticamente o pleno dos votos de minorias negras, dos jovens, dos latinos, dos mais pobres. Ela não o conseguiu. Não o conseguiu por variedíssimos fatores. Mas de facto o ponto decisivo é este: as camadas mais desfavorecidas da sociedade americana não deram a Kamala não só o pleno dos votos, como nem sequer uma larga maioria que seria normal que dessem, e é aí que Trump vai buscar votos suficientes para ganhar a eleição. E é isso que o surpreende acima de tudo, que é esse facto de Trump somar votos entre os mais desprotegidos, que é difícil de explicar à partida, tratando-se de alguém distante dessa realidade. Isto é um sinal do fracasso da governação do Partido Democrata? É mais do que isso, Paulo. Eu acho que é mais do que isso. Eu, a primeira vez que fui aos Estados Unidos, que já foi há muito tempo, fiquei muito surpreendido, porque nós vamos a caminhar, por exemplo, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e as pessoas apontam para a casa do homem mais rico e dizem: esta casa é uma casa de 20 milhões de dólares. Mas dizem aquilo com imenso orgulho. É o único país do mundo onde eu vi que os pobres tinham orgulho dos ricos. E isso passa-se um bocadinho em relação a Trump. Temos ali um homem que é multimilionário, fez fortuna com especulação imobiliária, depois com casinos. Os casinos foram à falência, ele despediu milhares de pessoas sumariamente, tornou-se famoso na televisão com um programa em que dizia está despedido, com um ar feroz em relação às pessoas. E isso, em vez de o tornar uma pessoa odiosa, como seria, por exemplo, em qualquer país europeu, tornou uma pessoa famosa e um exemplo a seguir por uma grande camada de americanos que estão desprotegidos de tudo, mas que veem em Trump o winner, o vencedor, o homem que consegue vencer, consegue fazer fortuna, consegue liderar, consegue comandar tudo e todos. Um homem poderoso, no fundo, é aquilo que eles veem. E um símbolo. E isso é um fenómeno americano, que eu acho que está muito para além das políticas fracassadas ou não do Partido Democrata. Por exemplo, Trump bate muito na economia, e a economia é tradicionalmente nos Estados Unidos, como nos outros países, um fator decisivo eleitoral, mas ainda ontem tivemos um mais recente estudo sobre a economia americana e ficámos a saber que a economia americana está a crescer este ano 2,8%, o que é 3 vezes mais do que o que cresce a economia na zona euro. Portanto, esse não é um fator decisivo. O fator decisivo são, de facto, idiosincráticas americanas que não são extrapoláveis para qualquer outra democracia que nós conheçamos. É uma espécie de exemplo, Trump, de exemplo do sonho americano levado até ao limite, não é? A confirmar-se a reeleição de Trump.
Paula, deixa-me Diga. dizer, o sonho e o pesadelo, que tem os dois lados. Quer dizer, o sonho às vezes pode virar pesadelo, como é o caso de Trump. A confirmar-se essa reeleição, dizia eu, acha que se pode falar de uma derrota de Kamala Harris ou de Joe Biden? É uma derrota dos democratas, primeiro. Primeiro por terem apostado em Joe Biden, que é um homem que, se fosse eleito, já teria em janeiro 82 anos, claramente que estava diminuído, claramente que os democratas fizeram tudo para esconder os sinais da sua diminuição física e mental, e ela só se tornou patente no célebre debate em junho com Donald Trump, e aí foi preciso a correr arranjar outro candidato, e a única pessoa que tinham à mão era Kamala Harris. Kamala Harris não é uma má candidata, mas não era uma vencedora natural. E o que é estranho é que os democratas tenham passado 4 anos sem conseguir produzir ninguém para fazer frente a Trump. Também é estranho que os republicanos tenham deixado que a ala extremista do MAGA, do movimento MAGA de Donald Trump, tenha levado tudo atrás. Agora, os republicanos tratam eles próprios. Agora, que os democratas não tenham conseguido apresentar ninguém, nenhuma alternativa, e tenham, desde há 4 anos para cá, jogado todos os trunfos de um homem que estava claramente diminuído, que independentemente de ter sido um bom presidente, não ia ter a estaleca suficiente para fazer frente a Trump em 2024, isso é que é incompreensível. Portanto, eu acho que seria injusto também dizer que é uma derrota de Joe Biden, ou que é uma derrota de Kamala Harris, é uma derrota do Partido Democrata. Se Trump voltar mesmo a ser presidente, além dos Estados Unidos, há um efeito e impacto inegável do ponto de vista internacional. O Miguel começa por enumerar o exemplo de Israel, para quem esta vitória não é indiferente. Não é indiferente. Trump é um fanático para Israel. O seu genro é uma pessoa com negócios em Israel, com grande influência em Israel. Foi a pessoa que ele mandou a Israel quando decidiu mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que foi um gesto simbólico a que os israelitas deram imensa importância, porque, como se sabe, que Jerusalém é considerada pelas Nações Unidas uma cidade dividida entre palestinianos e israelitas, e, portanto, não é capital de nenhum dos Estados, e ninguém reconhece Jerusalém como capital de Israel. Ninguém, a não ser os Estados Unidos, que o fizeram no tempo de Donald Trump. Exatamente quem foi mandado lá foi o genro e a filha de Donald Trump. Trump tem interesses imensos em Israel, tem uma atitude 200% pró-Israel, enquanto que Biden, digamos, tinha uma atitude, teve de 90% de apoio a Israel. Tentou várias vezes, ainda tenta agora, segurar a mão dos israelitas, sem nenhum sucesso, é verdade, mas sempre tentou, enquanto que Trump não vai de maneira nenhuma ter quaisquer problemas em deixar os israelitas fazerem o que quiserem, levarem até ao fim a sua política de genocídio em Gaza, na Cisjordânia e de destruição no Líbano. E além de Israel, em que outros cenários internacionais é que acha que a chegada de Trump outra vez ao poder pode ter importância e ter peso? Olha, eu acho que independentemente da vitória de Kamala ou da vitória de Trump, a Europa não vai contar para nada para os Estados Unidos. E a única coisa em que vamos notar talvez alguma diferença será na amplitude das taxas alfandegárias que serão decretadas para os produtos europeus. A Europa vai entrar, os Estados Unidos vão entrar numa política isolacionista do ponto de vista económico, também numa política isolacionista do ponto de vista diplomático, se Trump for o eleito, mas sem dúvida que se vão fechar, vão subir as tarifas em relação à China e vão subir as tarifas em relação à Europa. Vai ser o fim da globalização, vai ser o fim da liberalização do comércio internacional, de que os Estados Unidos foram os grandes defensores e os grandes promotores, enquanto lhes deu jeito, agora não lhes dá jeito. Eu penso que isso vai ter efeitos contraproducentes na economia americana, mas vai ter grandes efeitos perniciosos na economia europeia, sobretudo porque a economia europeia também, por arrasto dos Estados Unidos, se fechou muito às transações com a China. Tem a Alemanha, que é o motor da economia europeia, em regressão, e portanto a Alemanha também não importa. Isso para Portugal, por exemplo, vai ter consequências muito duras, porque vai-se fechar o mercado importador americano para os produtos portugueses, o mercado alemão está fechado, o mercado chinês está restringido,
E isso também é extrapolável para outros países europeus. Portanto, a Europa vai ter que se adaptar com Kamala ou com Trump a 4 anos de dificuldades nas transações comerciais com os Estados Unidos. 4 anos a enfrentar o protecionismo americano, que nos vai colocar problemas muito grandes. São conhecidas as mudanças políticas na Europa como uma viragem para a extrema-direita e é nesse cenário que o Miguel fala em uma regressão histórica de 100 anos. Quer explicar? Há 100 anos atrás estávamos a assistir à emergência dos fascismos na Europa, à emergência do nazismo na Alemanha, e hoje em dia estamos a assistir a isso perante a estupefação e até algum conformismo. E eu dou o exemplo da Itália, que tem o partido neofascista da senhora Giorgia Meloni no poder e que já está normalizado. Hoje em dia Meloni é quase uma força eu não direi de contenção, mas, por exemplo, as suas políticas em relação à imigração já são apontadas como quase um exemplo a seguir pelos países europeus, nomeadamente por Luís Montenegro, de Portugal. E isso é extraordinário, quer dizer, porque passo a passo, aquilo que antes era olhado com horror e com terror, vai sendo normalizado, vai sendo integrado no discurso do mainstream dos partidos europeus, e nós vemos já que a Holanda, a Áustria são governados pela extrema-direita, a Itália é governada pela extrema-direita, a França está ameaçada pela extrema-direita de Marine Le Pen, vários outros países, a Alemanha do Leste teve recentemente eleições estaduais que registaram um avanço imenso da alternativa para a Alemanha, que é um partido neonazi, ganhou num dos estados, no outro ficou em segundo lugar, e assistimos a Hungria, pronto, tem um partido também de extrema-direita, nacionalista e pró-russo, a Polónia é a mesma coisa, quer dizer, assistimos em toda a Europa a um movimento que só tem paralelo nos anos 30 do século passado. E a história, como sabemos, quando se repete, ou se repete como comédia ou se repete como tragédia. Eu acho que comédia não será certamente, tragédia é provável que seja. E em Portugal, mais à direita, temos o crescimento do Chega. Nas últimas eleições, estamos perante um fenómeno de contágio à semelhança do que acontece na Europa, Miguel? Estamos perante um fenómeno de contágio na medida em que assenta no mesmo pressuposto que leva ao crescimento de toda a extrema-direita. Ou seja, nunca o mundo foi tão complexo e nunca a comunicação social, digamos, e aqui eu incluo as redes sociais, foi de tal maneira volátil e de tal maneira frágil. Ou seja, para problemas cada vez mais complexos a nível político, a nível de defesa, a nível económico e a nível social, a nível ambiental, por exemplo, somos tentados a procurar soluções fáceis, porque as soluções certas exigem muita ponderação, muito estudo e muita informação. E a maioria das pessoas não tem tempo, não tem paciência ou não tem vocação para isso. E então aí aparecem os movimentos de extrema-direita que estão encavalitados nas redes sociais e que oferecem soluções imediatistas, soluções aparentemente fáceis. Por exemplo, a imigração. Correr com os imigrantes. Isto parece uma solução imediatamente fácil para muitas coisas. Dizem, os imigrantes estão cá a roubar casas, estão cá a roubar empregos, estão cá a gerar criminalidade. Se formos analisar questão por questão tudo isto, chegaremos à conclusão que tudo é falso. Só que analisar isso ponto por ponto para descobrir que é falso dá trabalho e contraria as ideias feitas. É mais fácil, portanto, ficar com as mentiras feitas do que ir à procura das verdades feitas. Isso passa-se aqui como se passa nos Estados Unidos. Nós estamos a viver um tempo de desinformação inacreditável, de desinformação facilima, e isso gera, de facto, falsas verdades e mentiras que são difundidas e que são muito difíceis de contrariar. E já que entramos também em terreno caseiro nesta análise, é por aqui que avançamos com o improviso. A primeira parte do debate do Orçamento do Estado começou esta semana no Parlamento, com a viabilização anunciada pelo PS através da abstenção. A troca de recados tem sido feita a olhar para o que vai acontecer a seguir, na discussão da especialidade. Governo e PS, sobretudo, medem palavras. No seu bloco de notas, Miguel, como é que avalia o arranque deste debate? Eu assisti ao arranque do debate ontem, segui
segui tudo em direto. Fiquei um bocadinho surpreendido com a falta de intervenção, nem direi combatividade, de intervenção do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos. Acho que se alguém marcou pontos foi o Governo, sobretudo quando Luís Montenegro responde a Rui Rocha da Iniciativa Liberal e diz: não compreendo como é que o senhor, que é um defensor da baixa de impostos, não reconhece que nós não subimos nenhum imposto, como descemos vários impostos. E depois tem uma frase que eu acho que é uma frase de facto muito curiosa. Ele diz: tudo isto com imensas dificuldades políticas para baixar impostos. Nós devemos ser o único governo no mundo que tem que lutar para baixar impostos. E de facto esta frase é extraordinária, porque se pensarmos em tudo o que é a teoria política, baixar impostos é a coisa que torna um governo mais popular e é aquilo que as oposições mais temem contrariar, porque a baixa de impostos em teoria é uma coisa saudada por todos, mas em Portugal não é, porque em Portugal há duas classes de cidadãos: aos que pagam impostos e aos que vivem dos impostos pagos pelos outros. E, portanto, aqui as opiniões dividem-se, não é? E os partidos que estão no Parlamento, uns representam a vontade de baixar impostos, os pagadores de impostos, e outros representam os beneficiários dos pagadores de impostos. E, portanto, daí vêm as dificuldades de Luís Montenegro. Temos, por exemplo, agora a questão da baixa do IRC. Como se sabe, o Governo queria baixar em 2%, o PS queria 0%, e para ir ao encontro da vontade do Partido Socialista e conseguir a viabilização por via da abstenção por parte do PS do orçamento, o Governo propôs uma baixa de 1%. Vem agora o Partido Socialista dizer que vai votar também contra essa baixa de 1%. Eu acho que Luís Montenegro tem nas mãos uma hipótese extraordinária, já que o Chega diz que quer 2% de baixa, e que o PS diz que não votará a baixa de 1%, então Luís Montenegro pode voltar atrás e propor os 2%, e passam os 2%. E assim Mas depois há uma votação geral, no fim de tudo, onde o PS pode já não viabilizar o orçamento. Não pode voltar atrás. Isso é como disse Luís Montenegro, não é palavra dada, tem que ser palavra honrada. Mas essa necessidade de sublinhar essa convicção também é um recado, não é verdade? Sim, mas o PS comprometeu-se a viabilizar o orçamento. Não se comprometeu, pelos vistos, a viabilizá-lo com aquilo a que já havia acordo com o PSD. O PS diz que nunca chegou a haver acordo com o PSD nessa matéria. Ok, pronto, ok. Se não há acordo, não há acordo. E não há acordo a favor do PS, nem há acordo contra o PS. E, portanto, se o PS diz que não há acordo na baixa de 1% do IRC, então o Luís Montenegro pode voltar atrás e propor os 2%. E o PS fica na situação de 2 pássaros a voar e nenhum na mão. E por isso vamos ter que aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Com o Orçamento de Estado a marcar estes dias de contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos, fechamos assim, com notícias de cá e outras de fora do país, mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização esteve a cargo da Ana Salomé Rita. A análise da atualidade regressa na próxima semana. Emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz. Isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa. Diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo. 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. Que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?